caso, ainda assim, se sagrem vencedores, podem não ocorrer na data da assinatura do contrato. Então, quer dizer, participou da licitação, houve a homologação do resultado, houve a adjudicação do objeto do vencedor, convoca-se o vencedor e o vencedor não é obrigado a comparecer. A administração pública não tem como obrigá-lo a assinar o contrato. Agora, pode impor sanções por ele ter, afinal, gerado toda uma expectativa e frustrado, não participado da contratação. A administração, havendo um segundo classificado, irá chamá-lo. Agora, aquele que deixou de ocorrer, aquele que tem vencido a licitação, não compareceu, sofrerá sanções, ok? Então, o contrato de adesão, as cláusulas são determinadas pela administração pública e o particular participa se quiser, contrata se quiser. Ninguém vai obrigá-lo a contratar, certo? A adesão não retira a comutatividade, que nós vamos falar na sequência, mas que basicamente é a ideia de equivalência entre as prestações e a reciprocidade das obrigações. É o equilíbrio entre o que a administração pretende e o que ela vai pagar. Bilateralidade. O contrato administrativo prevê obrigações para as duas partes. Colocando no geral, você, particular, constrói esse prédio para eu, administração, e eu, administração, pagarei o valor pactuado no contrato nas condições fixadas no contrato. Então, há uma relação de bilateralidade. Ah, mas a administração está em posição de supremacia. Sim, sendo um contrato administrativo, a administração pública terá supremacia. Ah, mas isso é absoluto? Jamais. A lei estabelece as condições desta supremacia através de cláusulas exorbitantes, que deverão respeitar, em muitos casos, o devido processo legal para imposição. Comutatividade. Acabei de falar para vocês. A equivalência entre as obrigações das partes contratantes. E a mutabilidade, que é a possibilidade de mudança no contrato. A mutabilidade é uma das cláusulas exorbitantes. A possibilidade da administração pública, em condição de supremacia, ir lá e aditar o contrato, ir lá e retificar o contrato, alterar qualitativa ou quantitativamente o contrato, estabelecer algumas modificações pontuais no contrato. Então, esta mutabilidade, esta característica do contrato administrativo, indica a possibilidade de mudança no contrato e já deixa bem claro que o contrato não é pétreo, não é imutável, não é estático. Sempre lembrando que essa prerrogativa é da administração pública e não daquele que é contratante, do contratado, perdão. É da contratante, da administração pública. Confiança recíproca ou intuito persona. Pessoal, esse aqui talvez seja um dos tópicos mais importantes, uma das características mais importantes. Aquele que participou da licitação, aquele que cumpriu todos os requisitos e que se sagrou vencedor, aquele que teve adjudicado o objeto da licitação, obviamente é a pessoa que é a empresa, é a entidade que, para todos os efeitos, tem as melhores condições para executar o contrato. Então, se fala o quê? Que o contrato administrativo é personalíssimo, celebrado intuito persona. Isso porque o preenchimento de determinadas exigências subjetivas e objetivas foi decisivo para determinar a escolha. Ele ou ela se sagrou vencedor no procedimento licitatório. É com ele ou é com ela que a administração pública deverá celebrar o contrato. E aí vem a questão da subcontratação. Pessoal, imagine que eu, Álvaro, me sagre vencedor na licitação e na hora de executar o contrato eu terceirizo. Subcontratação total ou parcial não prevista no edital de licitação no contrato, a decretação de falência, a insolvência civil do contratado, a dissolução da sociedade e o falecimento são causas que autorizam a rescisão contratual. Agora, e se subcontratar, professor? Primeiro ponto, deve ter autorização no edital.
não tem autorização no edital, eu subcontratei, eu terceirizei, eu repassei a execução do contrato, é causa para que a administração pública, entendendo cabível, entendendo conveniente e oportuno, discricionariamente rescinda esse contrato. Todavia, se houver a possibilidade, se houver previsão legal no edital, a subcontratação poderá ser o quê? Parcial. Deve ser fixada pelo edital, contrato ou pela administração, sem prejuízo da responsabilidade legal e contratual do contratado. Isso vocês vão encontrar lá no 72 da Lei de Licitações e Contratos. A subcontratação, pessoal, não envolve a administração, é uma relação da subcontratada com a contratada. Se eu, Álvaro, ganhei a licitação e terceirizo, transfiro parte da execução para um terceiro, a relação desse terceiro é comigo, Álvaro, não com a administração. A subrogação também não acontecerá, ou seja, não pode o terceiro se subrogar nos meus direitos face à administração pública. A relação dele é comigo e sempre será comigo que irá tratar. E aí, eu reitero, o caráter personalizado do contrato administrativo não é absoluto, à medida que o artigo 64, parágrafo 2º, autoriza a administração ainda a substituir o licitante vencedor quando ele convocado não assinar o termo de contrato, não aceitar um instrumento equivalente ou não retirar esse instrumento no prazo e condições estabelecidos. Aqui já é outro tópico, pessoal. Basicamente, os contratos que nós temos, as possibilidades que nós temos, contrato de obra pública, contrato de fornecimento, de prestação de serviço, de concessão de serviço público, de permissão, de concessão de serviço público precedida de obra, concessão de uso bem público, contrato de gerenciamento, de gestão, termo de parceria, parceria público-privada, consórcio público, contrato de convênio, contrato de credenciamento. E isso eu trouxe para mostrar para vocês o quê? A quantidade de ajustes, a quantidade de possibilidades de contratos que a administração pública pode celebrar, o universo de possibilidades que a atuação junto à administração pública nos permite. Então, há um universo de possibilidades, cada caso é um caso, terá suas regras específicas, terá suas características próprias, mas, via de regra, como orientação geral, nós temos a Lei de Licitações e Contratos. Beleza, minha gente? Então, encerro por aqui esse segundo bloco e, na sequência, já trataremos das cláusulas exorbitantes, que é uma das características também. Eu preferi não colocá-la especificamente como característica dos contratos administrativos, para que nós possamos aprofundar de maneira mais clara, mais detalhada, cada uma das possibilidades de imposição de cláusula exorbitante. Muito obrigado pela atenção e prosseguimos na sequência. Grande abraço.